falar sobre os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita é uma responsabilidade enorme. Então, vou tentar trazer para nós um pouquinho do que nós propomos para o estudo da noite de hoje. Primeiramente, eu queria trazer para nós uma reflexão que já nós, no meio espírita, a gente praticamente já sabe de cor essa pergunta, né? A 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos qual é o ser mais perfeito que nós tivemos encarnado aqui na Terra. E eles foram bem categóricos em duas palavrinhas: vede Jesus. E é em cima desse ser, dessa magnitude que ele é, o nosso governador do nosso planeta, que o nosso estudo vem se basear hoje. Quando ele fala para a gente, lá no livro Pontos e Contos do Irmão X, conta Jesus detalhando como é o Evangelho no planeta Terra. E ele articula como fosse uma árvore divina. Tanto que, se a gente for ver no livro O Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá fala que ele transportou a árvore do Evangelho para dentro do nosso país de uma forma espiritual, né? E quando ele fala isso, ele fala também numa situação de como nós agimos em relação a essa árvore divina, que é o Evangelho de Jesus. E ele fala que cada um de nós capta e pega nesta árvore aquilo que a gente tem de necessidade e que nós temos de conhecimento. Aí ele, contando como parábola, né, porque Jesus trazia para nós os ensinamentos como parábola, em pouquíssimas passagens, se a gente for ver no Evangelho, ele fala sem ser por parábola, né? E uma delas é a que a gente vai estudar na noite de hoje. E aí ele fala que um pintor chega nessa árvore divina, pega um galho, faz o seu pincel e vai pintar para o mundo. E aí ele fala que um engenheiro e um arquiteto chegam junto, pega madeiras dessa árvore que já estava caída ao seu redor e vai construir casas perante o mundo. E aí ele vai detalhando outros e outros acontecimentos de acordo com o conhecimento de cada um. E aí no final, ele trazendo para nós, ele fala de uma seguinte forma, que chegou um senhor, abraçou a árvore, pegou um fruto, comeu, e nesse ato de comer, os olhos dele brilhou, e ao invés dele tirar aquilo que estava no caule e nos galhos da árvore, ele simplesmente pegou o fruto e se enriqueceu. E é assim que é o Evangelho de Jesus para nós. Cada um de nós, em momentos passados das nossas encarnações, pegamos esses ensinamentos do Cristo e transportamos ele de acordo com aquilo que a gente queria, daquilo que a gente trazia como bagagem. E aí interpretamos, de certa forma, de uma situação naquilo que nos beneficia. E aí, quando Jesus traz para nós um dos seus maiores ensinamentos, não de forma de parábola, e tanto que Mahatma Gandhi fala sobre esse contexto, dessa situação que a gente vai tratar hoje, que se queimasse todos os livros do mundo, todas as informações, e restasse apenas o Sermão do Monte, nós teríamos todo um ensinamento para que a humanidade pudesse se libertar e evoluir. E se a gente for ver o contexto do Sermão do Monte, são etapas, como fosse uma escada de elevação, que a gente vai subindo degrau por degrau. E nada que a gente consiga pular etapas, porque às vezes a gente, quando vai subir uma escada materialmente falando, a gente costuma subir de 2 em 3 degraus, quando a gente consegue. No meu caso, se eu subir assim, eu chego lá em cima bufando. Não aguento, não. Então, a tendência é mais fácil ir devagarzinho. Então, baseado no sermão, o nosso tema da palestra hoje é Sal da Terra, Luz do Mundo. É o iniciozinho do Sermão do Monte, onde Jesus traz para nós um ensinamento que às vezes nós deixamos passar de lado e falamos somente da candeia, de não colocar a candeia debaixo do alqueire. A gente pega o finalzinho do sermão, dessa parte inicial, e esquecemos que tem uma parte importante antes, que ele fala que nós somos o sal da terra. E aí eu vou ler o pedacinho do
do sermão é onde a gente vai extrair todo o contexto que nós iremos estudar na noite de hoje. O Sermão da Montanha, ele mais detalhado está em Mateus, mas tem algumas outras pinceladas nos outros evangelhos, de menos no de Marcos. E ele fala assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dar a luz a todos que estão na casa. Aí a gente trouxe somente os versículos 13 a 15. Tem uma continuação mais para frente, mas é baseado em cima desse sermão, desse início que nós vamos tratar aqui hoje. Acredito que todos que estão aqui presentes, inclusive quem está em casa assistindo, já cozinhou alguma vez na vida. Se deu certo, é outros 500. Mas que a gente já tentou cozinhar, a gente já tentou. Uma da função do sal é qual? Pode falar. Sabor, certo? Antigamente, principalmente na época de Jesus, ele tinha uma outra função que ainda tem hoje, mas é menos usado, que é a conservação. E é em cima disso que nós vamos basear o estudo da noite de hoje. O sal em cima da conservação. Hoje a gente não usa, fala assim, porque está salgado. Sim, tem a carne seca, ou a charque, como chama o pessoal daqui, né? O bacalhau, ainda utiliza o sal especificamente. Mas hoje, com a modernização, a gente passa a usar o sódio, que é a base principal do sal em si. E vamos ver também a questão da luz, que nós já vimos muitas vezes, já estudamos, já lemos, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, de não colocar a candeia embaixo do alqueire. Só que nós vamos ver de uma perspectiva diferente. Não somente do conhecimento, porque nós baseamos às vezes muito na questão do conhecimento. Não esconder aquilo que eu sei, passar para a frente, certo? Mas temos uma outra interpretação. Lembra no início que nós falamos que nós utilizamos o processo de interpretar da forma que a gente quer? Aqui não é uma interpretação do Fred. É uma interpretação que a doutrina espírita traz para nós. Então, não sou eu, Fred, falando. Embora vocês estão ouvindo a minha voz, mas eu estou só como mediador da questão do nosso estudo. Então, nós vamos basear entre o sal da terra e luz do mundo. E ali para frente, se a gente for analisar, ele ainda fala, vós sois deuses. E aí ele continua o sermão da bem-aventurança. E aí a gente trouxe uma simples reflexão. Primeiro, vamos descobrir o que é luz. Como nós já não soubéssemos, né? Mas no dicionário temos duas colocações de luz, duas interpretações. A palavra luz origina do latim luce, e que em física quer dizer radiação eletromagnética capaz de provocar sensação visual num observador normal. Para nós estarmos enxergando aqui hoje, de uma forma de dizer assim, eu consigo ver, é graças à luz que reflete na nossa retina, que forma uma imagem, que joga para o cérebro, e assim vai. Então, dependemos da luz para termos a nossa convivência, seja ela individual ou em sociedade. Sem a luz, nós não conseguimos enxergar. Se apagar a luz aqui, vai ficar meio difícil a gente enxergar. Vai ter uma luzinha ou outra que vai dar para a gente ver algumas situações. Mas sem luz, não dissipa as trevas. E é em cima disso que a gente vai basear. A outra é, em sentido figurado, significa aquilo ou aquele que esclarece, ilumina ou guia. Esclarecimento, elucidação, certeza e verdade. Está lá no dicionário Aurélio. Todos os dois significados. E é em cima desse sentido figurado que nós vamos basear o nosso estudo da questão da luz do mundo. Nós, no meio espírita, temos já sabendo um processo da transformação do nosso planeta. E aí vem alguns detalhes no processo falando, datando datas, né? Tem a data limite, a data 2057, só que o planeta ele vai se transformar, nós querendo ou não.
Isso é fato, lei da natureza, lei do progresso. Ele vai se transformar. Isso faz parte do processo. Só que o que vai fazer com que ele se ande mais rápido ou ele retarda é a nossa transformação. Tem uma passagem no livro chamado Emmanuel, escrito por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que ele relata um encontro entre Pedro e Paulo, logo que Paulo voltou do deserto. E Paulo estava todo empolgado, né? Quem não ficaria? Encontrou com Jesus, né? Se Jesus aparecesse assim, todos nós ficaríamos empolgados. E aí ele estava tão empolgado em querer já divulgar todo o processo e querendo fazer essa transformação do mundo. E Pedro, como já tinha tido uma experiência, ele relata para Paulo a situação de Judas. E aqui eu não quero que a gente fixe a imagem da traição, mas em sim do processo que levou a ele pensar dessa forma. Porque muitos de nós às vezes poderiam ter feito até pior. E ele fala para Paulo o seguinte, que para transformar a nossa sociedade, precisamos transformar a nós primeiro. E o pensamento de Judas foi ao contrário. Ele achou que entregando a Jesus, fazendo essa rebelião que ele imaginava, porque estava assim escrito, de uma forma interpretativa, lá na profecia de Isaías, que viria para uma transformação e resgatar o povo como fosse um exército. Só que ele veio para resgatar o povo. Ele veio com o seu exército, mas não o material. E Judas queria transformar a sociedade para essa revolução. E aí Paulo, já entendendo um pouquinho do que Pedro estava querendo dizer, né, entendeu que ele precisava dessa transformação inicial. Por isso que ele foi, durante o dia, trabalhar na sua vida material, e nesse processo ele foi se melhorando, e aí sim ele conseguiu fazer uma das maiores transformações, que é na sua própria vida. E aí hoje nós utilizamos ele como uma luz em cima de um alqueire para nos direcionar. Então é em cima disso que nós vamos entrar na questão do sal da terra e luz do mundo. Entre a questão da conservação do sal e da iluminação que a luz propicia. E aí ele traz assim para a gente. O ensino de Jesus a respeito do sal da terra e da luz do mundo aplica-se a todos os que se esforçam e conseguem melhorar as suas condições interiores, superando as inferioridades morais em quaisquer época e circunstância. E aí ele deixando bem claro ali, em quaisquer época e circunstância. E aí Emmanuel traz para a gente, no livro Fonte e Viva, essa passagem do sal do mundo, do sal da terra, luz do mundo, trazendo para que a gente identifique no mundo as nossas atitudes. Hoje em dia, nós buscamos na internet, na televisão, seja qual for o meio de comunicação ou mídia social, o quê? Não precisa me responder não, é só para vocês mesmos. Nós buscamos as tragédias, nós buscamos as notícias de fofoca, nós preferimos tomar conta da vida de 20 pessoas do que tomar da nossa própria. E aí eu estou jogando a analogia para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Ou a gente procura os ensinamentos do Cristo, botá-lo em prática, procurar o bem nas pessoas, as coisas boas na qual nós conseguimos enxergar. Tem uma situação que o Gaspar está até ali no fundo ali, e o Charles utilizaram no curso que a gente terminou o ano passado, que era pensar numa coisa boa que acontecesse na semana. Qualquer coisa boa. E era uma dificuldade, né, Gaspar? As pessoas trazerem essas coisas boas, porque nós temos o péssimo hábito de focar naquilo que é mais chamativo para nós. Por que na mídia a gente tem mais tragédias do que coisas boas? Porque vende mais. Porque a gente busca mais. No Instagram, né? Vamos utilizar o Instagram. Quando a gente pesquisa alguma coisa no Google lá, qualquer coisa que a gente quer comprar, já percebeu que começa a passar um monte de reels baseado naquilo que você pesquisou, que não tem nada a ver uma coisa com a outra? As empresas? Exatamente. São algoritmos que
fazem com que a gente fixe naquilo que a gente está procurando. E é assim a nossa mente. Só que, quando ele traz para nós que nós precisamos superar as nossas inferioridades, Kardec deixou bem claro que o ser espírita não é ser perfeito, mas é lutar constantemente com as nossas más inclinações. Nós vamos errar? Vamos errar. Nós vamos ofender algumas pessoas? Talvez sim. Vamos ser ofendidos? Também. Agora, o que eu faço com essa condição que chegou até mim, que vai me direcionar. Se eu estou tentando ser um bom cristão, ou um bom espírita, ou não. Porque aqui dentro do centro, o ambiente é propício. Todo mundo se abraça, todo mundo sorri. Agora, lá fora, quando a pessoa vem te abraçar, você faz assim ou abraça? Aqui, às vezes, a gente nem conhece a pessoa, mas se ela abrir o braço, você vai e abraça. E lá fora? Então, ser a luz do mundo é se mostrar ao mundo aquilo que você realmente é. Agora, a grande questão é, a minha luz é uma luzinha de LED ou é um holofote? No livro Voltei, do irmão Jacob, quem não leu, é interessantíssimo, que ele é um espírita que teve inúmeras coisas que ele construiu na doutrina espírita. A gente pensa assim, ele fez isso tudo, vai chegar do lado de lá com a luz lá em cima, né? Coitado de nós que pensamos dessa forma. Ele chegou lá, não tinha nenhuma. Ele passava vergonha. E ele relata isso no livro, é palavra dele. Ele sentia vergonha. E de amigos que trabalhavam com ele nessa área, que estavam em esperas superiores, que chegavam até ele ao ponto de ele se sentir um marginal, vamos assim dizer, da forma que ele descreve, ao ponto de ele sentir muita vergonha e quase entrar num processo de culpa. Será que nós teremos essa luz? A reflexão cabe para nós, né? E agora vamos em algumas interpretações, tanto do sal como da luz. A primeira que a gente já começou falando lá atrás, né? Que é dar sabor. Mas como nós seremos o sal, dando sabor? Com que condição que nós podemos fazer isso? Com que condição nós iremos dar esse sabor para o mundo? Somos, então, responsáveis por dar sabor ao nosso planeta e condimentá-lo com as nossas existências. Não somente com essa, mas com todas as nossas bagagens. E aí, graças a Deus e a sua misericórdia, Ele dá o dom do esquecimento. Porque já pensou, se a gente soubesse tudo que nós fizemos no passado, seria que nós tínhamos a capacidade de estarmos aqui hoje, conversando, igual estamos agora, falando um pouquinho, ou refletindo sobre as nossas atitudes do nosso dia a dia nessa encarnação? Então, quando ele fala de dar sabor para o nosso planeta, é como fosse cada um de nós uma colherzinha de sal. E o sal, ele sobressai a tudo. E aí ele traz para nós esse segundo item aqui, o conservar. Somos responsáveis também pela preservação do planeta, assim como o sal pela conservação dos alimentos. Quem de nós, nas nossas orações, agradece a Deus pelo planeta que nós temos? Nós lembramos de agradecer o planeta Terra? No livro Libertação, num dos seus últimos capítulos, tem uma prece que uma benfeitora faz, que ela agradece literalmente, do início da prece ao final, o planeta Terra. Porque se não fosse pelo planeta Terra, nesse contexto que nós estamos analisando hoje, será que estamos progredindo? Estaríamos progredindo? Nós agradecemos pela Mãe Terra que traz para nós essa habitação, tanto material quanto espiritual, que a gente costuma dizer que são duas coisas distintas, né? O material e o espiritual. Mas não, é tudo a mesma coisa. Nós somos tudo espiritual. Em outro momento nosso aqui na casa, nós já falamos que nós somos seres espirituais que temos um corpo, não é o corpo que tem um espírito. Nós temos a falar de falar, meu espírito, né? Não, é o espírito que tem o corpo. E aí nós estamos conservando o nosso planeta? Estamos conservando o nosso corpo? Estamos cuidando?
São algumas reflexões que traz a gente a pensar. Será que o que eu fiz até agora, somente nessa encarnação, eu consegui pelo menos esses 2 itens? E aí vamos para mais um. E esse aqui é o mais difícil de todos. O equilíbrio. Devemos manter o equilíbrio e não transitar pelos extremos. Assim como o sal harmoniza os sabores, se não for usado em excesso. Aí eu volto lá no início, quando eu falei que todo mundo aqui já cozinhou. Quem nunca errou sal no arroz? No feijão, na carne? Quando a gente fala assim, minha mão está pesada, não é? Não é assim que a gente costuma dizer? E você já analisou que quando a gente erra o sal na comida, aquele dia não está muito legal para a gente? Normalmente não está legal. E aí a gente erra o sal, e aí a gente não tem a famosa palavra equilíbrio. Nós ainda no planeta que estamos, provas e expiações, tentando nos melhorar e melhorar o nosso planeta, estamos transitando às vezes entre o 8 e o 80. E aí se a gente pegar uma análise do símbolo de Libra, né, que é uma balança, que tem um pêndulo no meio, será que o nosso pêndulo ele está certinho, equilibrado, quando a gente consegue, ou a gente fica pesando para o lado que interessa a nós? Normalmente, nós pesamos para o lado que nos interessa. Esse transitar entre os extremos, normalmente é o egoísmo que dita. É o que eu quero, o que eu posso e o que eu vou fazer. Então, para que a gente se torne o sal da terra, precisamos ter equilíbrio. Porque senão, se sal de menos, fica xoxo, como dizia minha mãe. E sal de mais, a gente não é gado para comer. Sal o tempo todo e puro, né? Até porque não faz bem para a saúde. Né? Puxando um pouquinho de sardinha para a área que eu trabalho, sal demais causa hipertensão. E aí a gente já se viu o que acontece, né? Então, assim, precisamos ter o equilíbrio. Assim é com a nossa vida. E o próximo item, prevalecer sal. O sal não se corrompe. Misture o sal com açúcar e veja o que acontece. Quem prevalece? Se você colocar 1 quilo de sal e 1 quilo de açúcar em 1 litro de água, você só vai sentir o gosto de sal. Quem já fez soro caseiro, é 2 medidas de açúcar e 1 de sal, não é? E quando você vai tomar, está como? Então, para se tornarmos o sal, nós temos que nos prevalecer, mas não impor a minha opinião, não impor o que eu penso, mas é nos mostrar, através de exemplos, aquilo que a gente é. Porque eu estar falando aqui é fácil. Será que eu, Fred, consigo fazer o que eu estou falando? Às vezes não. E aí, outro exemplo, a beterraba é rica em açúcar. Rica em açúcar. Para diabético é um pesadelo. Mas, se você botar 1 colherzinha de sal, você quebra todo o açúcar dela. Literalmente. Aí o diabético pode comer. Então, não é a circunstância que deve nos mudar. Somos nós que devemos mudar a circunstância. Não é o meio que deve me influenciar. Somos nós que devemos influenciar o meio. Um exemplo excelente é uma água fervendo e você colocar um ovo e uma batata. O ovo vai ficar duro e a batata vai ficar mole. E aí o que a gente traz de reflexão? Qual é o meio? A água fervendo. Qual é a minha atitude? A que eu escolher. O meu livre-arbítrio. O meio influencia? Talvez. Porque se eu deixar acontecer, se nós deixarmos esse meio nos influenciar. Vamos analisar agora, como o Emmanuel traz para nós, o contexto do mundo. Estamos vendo aí questões de guerras, principalmente lá para o lado do Oriente. E trazendo a reflexão que eu aprendi com o Gaspar, a parte boa dessa situação lá foi o que aconteceu hoje.
a soltura das pessoas que estavam em cativeiro na região de Gaza. Por que focar na guerra se a gente pode focar nas pessoas que foram soltas, que estavam sendo torturadas? Então, assim, eu tive a informação, as duas, mas preferi trazer a boa. Aí agora no dia a dia, no nosso trabalho, naquela pessoa difícil, na nossa familiar, que é difícil, será que é ele que é difícil ou eu que deixo o meio me influenciar? Pode ser os dois. E aí a gente continua. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhe tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. E aí agora a gente vai fazer um caminho inverso. Para que a gente se torne discípulo do Cristo, a gente tem que entender qual é esse combustível. Qual é o combustível que mantém minha luz acesa? Qual é o combustível que faz com que eu, ao chegar no ambiente que nós encontramos, consigo transmitir? Quem aqui já não tem um amigo que chega assim, nossa, ele me traz tanta paz, tem uma energia tão boa, e a pessoa nem abriu a boca com você ainda? Essa é a luz do mundo que Jesus quer para nós. Aonde que nós chegarmos, aonde nós adentrarmos, que nós possamos levar para as pessoas coisas boas. Mas quem de nós também não tem aquele assim, nossa, mas fulano chegou, ó, quebrou o ambiente, ficou tudo ruim. É aquilo que a gente transmitimos. Então o combustível é a nossa vibração. E para que a minha vibração esteja positiva ou negativa, vamos usar esse termo para a gente entender, depende da minha escolha. Então são dois combustíveis: a minha vibração e a minha escolha. Sem a minha escolha, a minha vibração não funciona. Aí a gente trata isso como livre-arbítrio. E aí vamos subindo. A missão da luz é clarear caminhos. Aí vamos para a analogia que a gente sempre utiliza. Nós pegamos a nossa luz, o nosso conhecimento, colocamos em cima ou colocamos embaixo? Varrer sombras. Quando nós chegamos no ambiente, nós trazemos alegria e felicidade ou trazemos tristeza e aquele repulso assim, que a pessoa fica te julgando pelo olhar assim, ó. E salvar vidas. Não é só para bombeiro, enfermeiro, médico. Não. Nós podemos salvar vidas. Principalmente com uma conversa. Nesse mês de janeiro, é pouco falado, mas é voltado para a saúde mental. E a gente pega só como setembro, né? Que é a prevenção do suicídio. Mas o grande trajeto ainda é a saúde mental, que tem um estigma na sociedade imenso. Porque procurar psiquiatra, hoje em dia, é ser doido, né? É o que a gente acha na sociedade. Pelo contrário. Fazer terapia não é para louco, é para corajoso. Porque se você expor aquilo que você sente para outra pessoa que você não conhece, que pode te julgar, que hoje em dia a gente não conversa com as pessoas com medo do julgamento. Mas 99,9% dos psicólogos, ele não está ali para te julgar. Você vai falar sozinho. E eu que gosto de falar muito, a minha terapia, ela quase não fala. E é bom. Varrer as sombras não é a sombra do outro, é a sombra que está dentro de mim. Aquilo que me incomoda, aquilo que me provoca reações e tomar certas escolhas que mudam a minha vibração. Então, salvar vidas, às vezes é só ouvir o que a pessoa quer falar. Na saúde mental, isso é muito importante. E aí, quando ele vai subindo, falando para a gente que nós temos uma grande responsabilidade
nós temos uma grande responsabilidade. Quantas vidas dependem das nossas atitudes? Já paramos para pensar nisso? Não estou falando de filho, esposo, não. No nosso dia a dia. Das nossas escolhas, das nossas atitudes. Será que nós estamos sendo essa luz que Jesus designou para nós? Porque hoje é fácil dizer que é cristão. A gente não vai para teatro nenhum, não vai para lugar nenhum morrer na boca dos leões, não vai colocar a gente na cruz e meter fogo na gente. Não tem isso hoje. É muito bonito dizer que é cristão hoje. Dizer. Agora, praticar, nós estamos? Será que se nós estivéssemos dentro de um processo dos circos naquela época, indo para a morte, sabendo que irá morrer, nós iríamos cantando igual os cristãos iriam? Ou a gente iria lamentando por estar morrendo daquela forma? Uma das coisas que eu acho mais interessante que no livro Boa Nova traz para nós são 30 histórias totalmente diferentes uma das outras, e tem uma que fala sobre Joana de Cusa. Quem tiver curiosidade, depois procure lá. E ela estava com seu filho preso num tronco de madeira, ao ponto de ser queimada, e ela só tinha que fazer uma coisinha: negar o Cristo. Salvava a vida dos dois. Adivinha a escolha que ela fez? Será que hoje nós faríamos isso pelos nossos filhos? Negava Jesus? Ou mantia a nossa fé e a crença em Jesus e morreríamos? Ela foi o sal e a luz naquele momento. Porque a crença dela no Cristo trouxe a ela outros benefícios, que nós não estamos falando aqui do egoísmo e do orgulho, não. Nós estamos falando das nossas escolhas. As vibrações dela naquele momento salvou os dois. Não na carne, mas espiritualmente falando. E vamos aqui para mais algumas interpretações. Todas essas interpretações mostram a nossa importância no mundo, mas ao mesmo são um chamamento à nossa responsabilidade. Todo ato, toda escolha nossa causa uma consequência. Toda escolha nossa, depois dessa consequência, nos traz uma responsabilidade. Tudo que eu falo, tudo que eu vou agir, que nós vamos fazer no nosso dia a dia, vai trazer para nós alguma consequência. Seja positiva ou seja negativa. E qual é a nossa importância e responsabilidade nesse contexto, quando Jesus traz para nós a questão da luz do mundo e o sal da terra? Porque ele deixa bem claro lá para a gente no Evangelho, bem assim, ó. Se, porém, o sol tornar insípido, com que ele salgará? O que é se tornar insípido? Não ter valor, não ter como mais usá-lo. Como a gente consegue não dar valor e nem deixar de usar o sal? Como a gente perde um sal? Se ele é feito para conservar, é muito, mas muito difícil a gente perder 1 quilo de sal. Ele tem validade porque a nossa legislação obriga a ter. Mas aquela validade ali é só por causa da legislação. Sal não tem validade. Já dizia minha mãe que quando o sal ainda tem o gosto de sal, né, não tem o gosto de guardado, ainda dá para usar. Enquanto a gente conseguir manter o nosso tempero, e qual é o nosso tempero, as nossas qualidades, nada, mas nada pode nos atrapalhar. A escolha é nossa. Eu vou ser insípido ou eu vou temperar? Então essa é a nossa importância. E aí ele continua: para mais nada presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. E aí aquele no sentido figurado, né? Não é que ele vai jogar a gente ali e nós seremos pisados no sentido literal da palavra, que é como fosse a gente estivesse numa debandada de pessoas e tomar aqueles montes de pisão. Mas ser pisado no sentido de ser julgado. E hoje é muito fácil julgar as pessoas. Só jogar na internet.
A gente se esconde atrás da tela, atrás do computador, atrás do celular. É muito mais fácil. Atrás do volante. Que às vezes alguma atitude que nós fazemos atrás do volante, se a gente tivesse no cara a cara aqui, era muito difícil a gente fazer. Mesma coisa que a gente diz em algumas coisas na rede social. Se tivesse no cara a cara, duvido muito que a gente faria. Porque a reação do outro é espontânea. E a gente não tem como entender a escolha para mudar a vibração do outro. E aí a gente costuma pisar mais do que analisar o nosso contexto. E todos nós, eu acredito que já ou ouviu ou já fez a oração de São Francisco. E na segunda parte, se a gente analisar parte por parte, a grande responsabilidade ali que a gente pede para que a gente console ao invés de ser consolado. Que a gente ampare ao invés de ser amparado. Que a gente ame ao invés de ser amado. Se a gente está pedindo tudo isso e quando a gente não recebe a gente fica bravo, por quê? Por que razão? Qual é a nossa responsabilidade nisso? Estamos pedindo. Foi uma escolha, ninguém te obrigou a fazer a oração. Aí você vibrou daquela forma. Aí quando volta, a gente reclama. Bezerra de Menezes tem uma frase que para ser espírita a gente tem que tirar o hábito de querer ser compreendido. Um bom espírita, ele não procura compreensão. Ele procura melhorar a si mesmo. Nós não vamos ser compreendidos o tempo todo. Nem por nós mesmos. E a grande responsabilidade, quando a gente trazer para nós essa interpretação do sal da terra, luz do mundo, para que a gente possa transformar internamente, para depois transformar o meio ambiente de sociedade, ou do local de trabalho, ou principalmente dentro do nosso lar, porque a nossa principal objetivo é a nossa melhora dentro do próprio lar. Ser o sal, o tempero, o equilíbrio, dar sabor dentro do próprio lar. Depois a gente procura para frente. O próximo, mais próximo, é aquele que está bem do meu lado. E aí, muitas vezes, nós escolhemos o próximo lá fora e não damos o valor necessário para o próximo que está bem próximo de nós. Quando a gente fala do amar ao próximo como a si mesmo, a gente sempre procura saber quem é esse próximo, né? Quem nunca fez essa pergunta? Quem é esse próximo? Está na nossa cara. É o esposo, que é difícil, ou é a esposa, que é difícil, porque hoje é mais fácil colocar a culpa no outro, né? A gente não analisa que às vezes a nossa escolha, a nossa vibração causou aquela atitude naquela pessoa. Lógico que ela também teve a sua escolha, a sua vibração, que é o combustível da luz. Lembra que a gente falou um pouquinho ali antes? Mas, e o filho? O pai, a mãe? Será que nós estamos temperando a nossa relação ou salgando para conservar uma dívida para uma próxima encarnação? Será que nós teremos uma próxima encarnação neste planeta? Porque essa não é a primeira. Se você acha que essa é a sua primeira encarnação, estamos enganados. E também não será a última. Porque se fosse a última, nós não estávamos num planeta de prova e expiação. Na escala dos mundos que o Kardec traz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no segundo estágio da evolução. Primitivo, provas e expiações. E aí a gente vai subindo. Então não é a última, mas pode ser a última no planeta Terra. E aí depende do nosso tempero e da nossa luz. E aí Bezerra fala assim para nós, lá no Reformador, em maio de 2005, já vem trazendo para a gente, olha quanto tempo, 20 anos atrás praticamente. A vós, que sois o sal da terra, cabe a tarefa de desenvolver esse postulado doutrinário de renovação do mundo. Iniciando esta renovação,
em vós próprios, trabalhando os metais do mundo íntimo, para que se tornem maleáveis ao amor e nele esculpam a promessa de Jesus, de que a felicidade, não sendo deste mundo, pode ser alcançada através dele. E lá no Evangelho, quando fala para nós que a felicidade não é deste mundo, não quer dizer que nós não temos momentos felizes. Não é isso. Quando ele fala na questão da felicidade, é a felicidade plena. Não tem como ainda. Até mesmo pelas nossas escolhas. E aí, quando ele fala ali, maleáveis é o amor, uma reflexão interessante é analisarmos a nossa própria vida. Quando ele fala, amar ao próximo como a si mesmo, será que estamos nos amando? Será que nós entendemos a questão do amor? O que é o amor? Se a gente pegar lá no Evangelho, todas as passagens que Jesus traz para nós, através das escritas de Mateus, Marcos, Lucas, João, depois Paulo, o amor é tratado não como um sentimento, mas como um mandamento. Todas as vezes que Jesus falou do amor, ele fala como um mandamento. Quando ele resume as leis em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí se resume a lei de todos os profetas, palavras de Jesus. E quando a gente pensa no amor como sentimento, a gente coloca um temperinho a mais que não é o sal, né? Pode ser a páprica, a pimenta do reino, vamos tratar dessa forma, como o nosso egoísmo. Eu amo os que são meus. Se não é meu, eu não amo. E isso, até os miseráveis e bandidos, e assim a gente pode descrever de outras formas, né, também amam. Porque ele vai amar aquilo que se beneficia. No seu tempero, do seu condimento ali, do meio que ele está, nós vamos amar. Já percebeu que a gente fala, meu filho, meu marido, minha esposa, sempre vem o que traz remetendo para nós. Nada que está ali é nosso. Nada. A não ser nós mesmos, as nossas atitudes. É um empréstimo, é uma dívida, que às vezes nós somos o maior devedor, e aí dizemos assim, nossa, eu tenho que continuar nesse relacionamento, seja de amizade ou de amor, seja de relacionamento de marido e mulher, porque eu tenho uma dívida com essa pessoa. Nós, espíritos, temos um péssimo hábito de nos prender em situações que nos causam mal, por achar que estou pagando uma dívida. E aí, ao invés de assinar a promissória que estava assinada lá atrás, eu aumento as minhas dívidas para frente. Igualzinho carnê da Casas Bahia. A gente está faltando 10, eu falo, não, vou comprar mais alguma coisa. Aí vai grampeando um carnê atrás do outro, assim, né? E a gente vai só acumulando situações. Não é porque eu estou com a pessoa que eu tenho que me fazer mal, porque eu tenho uma dívida. E aí, por isso que a gente utiliza o amor como sentimento. Ah, mas eu amo. Ama mesmo? O amar ao próximo como a ti mesmo, se sentir da forma que você está, você gostaria que a outra pessoa também se sentia? O amar ao próximo como a si mesmo, nós estaríamos fazendo as escolhas que nós já fizemos só nesta vida. Da mesma forma? Quem de nós não fez uma escolha errada? Vou fazer igual aquela passagem de Jesus, né? Atire a primeira pedra. Não tenho nem medo de ninguém me tacar nada agora. Porque a gente faz, nós fazemos escolhas erradas ainda. E essa renovação interna dos metais, quando ele fala para ficar maleável, é como se fosse um ferro. O ferro, para ele ficar maleável, ele tem que chegar num grau mais ou menos de 3.525 graus Celsius. Mais ou menos aí, para ele ficar maleável. Olha quanta resistência o ferro não tem com o meio. Enquanto o alumínio, quando chega a 300 graus, ele se derrete todinho. O ouro não precisa nem chegar a 150. E é o metal mais caro que tem. Um dos, né? Então, assim, o meio está influenciando a nossa mudança? Porque se a gente analisar o contexto do mundo,
Alguns valores que antigamente a gente prezava, hoje a gente nem liga mais. E quando a gente tenta trazer esses valores que nós fomos criados lá, estou falando de valores, não falando de condutas dos nossos pais, não. Para hoje em dia, a gente é taxado como velho, como estagnado no tempo. E um dos valores que hoje em dia a gente se perdeu é o respeito para os pais. Hoje a criança de 5 anos manda num pai, numa mãe. Quantos de nós já não presenciamos casos assim, no meio da rua, seja no shopping, no hospital, que a criança faz o que quer porque o pai, não, eu não posso chamar a atenção dele para corrigir essa atitude, porque senão eu vou causar algum dano psicológico para o meu filho. Meu pai fazia correção comigo e o único dano que eu tenho é educação. E olha que os danos que ele me deu foi bastante. E eu sei que ele está assistindo. Então, sim, esses metais internos são nossos defeitos, as nossas atitudes. Nós precisamos ser maleáveis. Quer ter um bom relacionamento com as pessoas? Seja maleável. Muitas vezes o silêncio é mais importante do que você impor a sua opinião. E isso é saber dar um tempero. Quando nós vamos cozinhar, que nós queremos que a comida seja saudável, nós colocamos um tempero na condição correta que é necessária para aquele meio. Nós temos cozinheiras aqui maravilhosas, inclusive estou olhando para uma bem ali, ó. E ela está só assim com a cabeça, ó, sinal que eu estou falando direitinho, senão ela estava assim, ó, né, Nice? Então, assim, nós precisamos saber equilibrar a nossa condição no mundo. A partir do momento que eu me torno uma pessoa equilibrada, nada vai conseguir nos abalar. Então, quando a gente quer impor a nossa religião, nosso pensamento político, principalmente, são 3 coisas que eu costumo dizer que a gente não precisa discutir no mundo, né? Política, religião e futebol, que sempre é causa em briga. Porque a gente quer impor goela abaixo da outra pessoa o que eu penso, o que nós pensamos. E nem sempre vai ser dessa forma. Como também, às vezes, a outra pessoa quer também isso, e a causa, a gente brigando. Você quer ver a maior causa disso? Nós preferimos brigar com o irmão, com a tia, dentro de um grupo de WhatsApp, do que brigar ou impor em momentos necessários a nossa opinião. Quem de nós nunca brigou por causa de uma política, por causa de uma discussão de religião? Eu tenho um amigo que ele perdeu contato com a família e hoje ele fala com pesar por causa da escolha religiosa que ele fez. A família inteira é evangélica. E não estou aqui fazendo crítica a nenhum processo religioso, só para que a gente tenha um contexto. Ele teve outra vertente religiosa. Por esse motivo, ele preferiu brigar com a família. Não estou falando da questão religiosa de A e B, mas sim da atitude, para que a gente possa entender. E aí, nesse processo, hoje ele se arrepende. Não de ter feito a sua escolha, mas da forma que ele vibrou através da sua escolha. E não é porque nós dizemos hoje, somos espíritas, que nós somos melhores do que ninguém. Pelo contrário. Muito se dá, muito será cobrado. E não quer dizer que nós somos exclusivamente o único que tem revelações. Que não é. O próprio Kardec fala isso. Está lá na introdução do Livro dos Espíritos. A divulgação, o chamamento é universal. É para todos. A nossa atitude faz com que nós possamos ser um foco de luz, de exemplo, para alguém. E aí eu falo dentro do lar. Não precisa ser lá para fora, não. Porque aí lá fora a gente costuma colocar outro tempero no nosso sal, que chama-se ego. Aí é fácil. E aí vamos lá. Nós tivemos algumas interpretações, que eu disse para vocês no início, que a doutrina espírita traz para nós, em cima do sermão que Jesus trouxe, e agora a gente vai trazer
como ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós entendemos que tem algumas interpretações, principalmente da luz em cima da candeia, do alqueire, né, que é a candeia em cima do alqueire. Nós utilizamos muito a questão do conhecimento. Mas só saber e não fazer não é muita coisa, não. Emmanuel fala que para que a gente possa galgar voos para esferas maiores, a gente precisa de 2 asinhas. A asinha do amor, que a nossa costuma estar capenga assim, igual quando a gente tem passarinho em casa, quer deixar ele solto, a gente corta a asa, né? E a do conhecimento, muitas vezes, ela pode estar bem aqui, já batendo, com todas as penas. Mas essa questão aqui do amor, todos nós ainda temos uma dificuldade. E aí a gente parece aquele passarinho dentro de casa, né? Tenta voar e fica assim, ó. E aí ele traz para nós assim, ó: amando o próximo, tornando-o melhor, destacar o sabor. Ao invés de a gente criticar, é auxiliá-lo a se melhorar. E nós não temos obrigação nenhuma de melhorar o outro, igual nós achamos que temos. Nós temos a obrigação de nos melhorar. E aí, me melhorando, eu melhoro a atitude do outro. Aí é destacar o sabor. Ao invés de criticar, por que não falar as qualidades? Às vezes é necessário uma crítica? Claro que é. Mas é como fazemos essa crítica. É aqui para todo mundo ficar sabendo? Ou eu vou chamar a pessoa ali no cantinho, sou eu e ela, e falar, ó, isso. Você concorda? Não, não concordo. Aí já não é responsabilidade sua mais. Você fez a sua parte, destacando situações. E quando a gente vai criticar, o primeiro ato é você primeiro elogia. Isso a gente aprende na psicologia do dia a dia. Primeiro você elogia alguns pontos da pessoa, aí você consegue trazer a atenção dela para você, e aí você fala o que é necessário, sem o ato do julgamento. E a gente às vezes não gosta da crítica porque a gente sabe que vai ser julgado. Mais um itemzinho. Sendo exemplo do bem, exercer uma boa influência. E aí o próximo é divulgando e conservando a mensagem do Cristo. Eu deixei os dois juntinhos porque um anda juntinho ao outro. Se nós dizemos hoje, eu sou cristão, nós precisamos exercer o exemplo do bem. Em qual momento, nas biografias, como diz Haroldo Dutra, de Jesus Cristo, que são os evangelhos, porque ali não foi o Jesus que escreveu, são biografias de outras pessoas que escreveu o que Jesus falou. Em qual momento lá nós temos uma passagem que Jesus fez o mal? Fred, não é a doutrina, costumo dizer que aquela passagem que Jesus derrubou tudo, é só questão de tradução. Eu não consigo enxergar Jesus chegando dentro de um templo, metendo o pé em tudo. Isso aí Fred, falando. Não é a doutrina espírita. Eu acho que nós também pensamos da mesma forma. Então, qual é o exemplo que Jesus sempre nos deu do bem? Por mais que ele podia exercer o seu poder, que ele tinha, que ele tem, porque ele é o governador do nosso planeta, em momento nenhum ele se exaltou. Nem quando salvaria de ir para a cruz. Pôncio Pilatos fala para ele que ele era o rei. Aí ele fala assim, vós está dizendo que sois, não sou eu. Até nesse momento ele mostrou para a gente a humildade. E todo o trajeto que ele carregou a cruz, ele mostrou para nós a resignação. Ele precisava daquilo? Não. Não mais. Jesus, para ser o que é hoje, ele já foi criado dessa forma? Não. Ele tem a sua evolução, teve as suas escolhas, teve a sua vibração para se tornar um Cristo, que é hoje. E às vezes a gente pega Jesus e bota ele lá em cima, assim, ó, como fosse algo muito difícil de alcançar. É difícil, mas não é impossível. E não precisamos colocar ele lá em cima.
Porque ele mesmo disse, onde tiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, eu estarei lá com vocês. Se ele vai estar conosco, e para ser o governador do planeta, imaginemos a condição energética dele, no mínimo, tem que abranger o planeta inteiro. No mínimo. Porque Chico, que era Chico, ele abrangia todo o pedaço de sua casa, e olha que Chico também tinha suas dificuldades, né? Suas necessidades. Também com o mentor que tinha também, não tinha condição de não se tornar o que era também, né? Porque Emmanuel não dava muita trégua, não. Com o olho sangrando, ele falou, o que você está fazendo aí? Vamos continuar, você tem um outro bonzinho. E aí a gente costuma falar, eu quero conhecer o meu mentor. Você fica preocupado muito nessa situação. Gente, ele não está aqui para fazer para nós, ele está aqui para nos orientar. Como Jesus também veio nos ensinar a nossa salvação. Ele não veio salvar, tirar você daqui, porque não. Todas as passagens dele de cura, se a gente analisar, ele fala, a tua fé lhe curou, não foi eu. Também é derrogar as leis, né? Aí sim seria um milagre, no sentido da palavra. Porque milagre é aquilo que não tem nenhuma causa provável. E nada acontece conosco se não for por merecimento. Então, divulgar e conservar a mensagem do Cristo é exercer lá fora, ou dentro do nosso lar, o sal e a luz. Regenerando a terra através da nossa transformação moral. Isso aí nós já vemos desde o início falando, que sem a transformação moral, não tem como nós sermos o sal e a luz que Jesus pede para nós. E aí não tem como a gente progredir no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Sem ser o sal e a luz, não tem como ser misericordioso. Porque onde estaria o equilíbrio? Ter misericórdia é ter o equilíbrio de entender a situação do outro e ajudar. Isso Deus faz isso com a gente. Deus é pai, ele não é padrasto, eu costumo brincar dessa forma. Ele dá para nós exatamente o que a gente merece, mas aquilo que a gente suporta naquele momento. Porque se ele fosse cobrar na lei de justiça, amor e caridade, tudo que nós fazemos, só conosco, não vamos pensar no que nós fizemos com o próximo, não. Nós não aguentaríamos o peso da carga. E aí não conseguiríamos fazer a nossa transformação. E adicionando o sal puro do Cristo em nosso coração. Então, esses são os processos para a gente se tornar o sal da terra, a luz do mundo. Se nós compenetrarmos, pois, da lição do Cristo, interessado em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças nas atividades incessantes do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção de todos. É uma passagem de Emmanuel, está lá no livro Fonte Viva. Ele descreve, igual a gente falou um pouquinho atrás, todo esse processo do sol, da terra, luz do mundo. E aí, para finalizar, a gente trouxe essa mensagem, que se nós compenetrarmos a lição do Cristo em nós, nós assim conseguimos ser o sal e a luz no mundo. E aí, desejo a todos muita paz, e que nós possamos colocar isso em nossos corações, para que a gente possa exercer realmente o título de ser cristão e ser espíritas. Boa noite.